Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Pereira, sou consultor e coach organizacional e nessa série vamos à segunda pergunta da série de 20 perguntas, conforme eu falei com vocês. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre a segunda pergunta, é como motivar os colaboradores a fazerem as tarefas. E é bem interessante isso, porque existem processos para isso, para motivar os colaboradores. Vamos tentar entender os 4 passos super importantes para que isso aconteça. Vamos lá. Por que seguir esses passos fazem toda a diferença na hora de você estar motivando seus colaboradores? Primeiro, porque eles vão enganjar naquilo que você vai pedir para eles fazerem, eles vão entender aquilo que você vai falar para eles fazerem, e eles vão compreender por que você escolheu ele para estar fazendo aquilo. Então vamos trabalhar cada passo disso, porque é importante que você entenda como funciona, porque o que eu mais enxergo são os líderes que pedem para as pessoas fazerem as coisas, mas as pessoas ficam desmotivadas realmente ou não querem fazer, os colaboradores, justamente porque não sabem como pedir. Então, tudo começa como pedir. Então, vamos trabalhar isso. Eu costumo falar o seguinte, vai aparecer para você aqui embaixo um slide onde vai aparecer 4 coisas, 4 passos, que é o porquê, o que, o como e se. Então, eu vou explicar cada um desses passos para você entender como funciona cada um deles. Vamos pegar um professor, não sei se vocês lembram quando vocês iam estudar matemática, ou português, ou química, ou física, não sei. Essas matérias que as pessoas ficam mais com problemas na hora de realmente tirar uma nota boa. O professor chegava na sala de aula e como é que ele fazia? Gente, hoje nós vamos estudar expressão, vamos pegar matemática, hoje nós vamos estudar expressão. Hoje vamos estudar raiz quadrada. Abra um caderno aí e vamos começar a estudar. E hoje nós vamos falar sobre a raiz quadrada, disso, ou a expressão disso. O que acontece dessa forma? O professor nos explicava o principal, que é o que a gente mais gostava de ouvir e é o que eu mais tinha dúvida na hora que realmente o professor chegava. Cara, por que eu estou estudando isso? Quando é que eu vou usar isso? Por qual motivo o professor está me ensinando isso? Em que fase da minha vida eu vou usar isso? E aí o porquê não era respondido, era só o que nós vamos estudar. E esse o que nós vamos estudar me desmotivava muito a estudar. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo isso, eu não sei nem por que eu estou aprendendo. Então, e o professor ficava explicando esse o que há muito tempo. E não é esse o grande fator. O fator quando eu vou delegar alguma coisa para alguém, quando eu vou ensinar alguma coisa para alguém, quando eu vou realmente motivar meu colaborador, o que ele quer saber, por qual motivo eu estou delegando para ele. Por quê? Então a primeira coisa que eu tenho que conversar com meu colaborador e explicar para ele é o seguinte, por que eu escolhi essa tarefa e por que essa tarefa é muito importante que ele faça? Por exemplo, quando eu vou dar uma tarefa com um colaborador meu, eu estou te dando essa tarefa porque eu estou muito atarefado. E essa tarefa é muito importante que seja feita num cronograma correto, num horário correto. E por que também eu te escolhi para você estar fazendo isso? Primeiro, porque eu vejo que você tem um perfil legal para fazer isso. Segundo, eu enxergo que você tem um comprometimento que são poucos que tem dentro da empresa. Terceiro, eu enxergo também, eu consegui ver que você é uma pessoa capaz de exercer essa tarefa com uma capacidade muito grande. Então esse é o primeiro motivo, é explicar o porquê. Depois que eu expliquei o por qual motivo eu estou delegando a tarefa para ele e o porquê que eu escolhi ele, para onde que eu parto agora? É o que ele vai fazer e o que eu espero que ele faça. Então por isso você vai fazer isso. E eu espero que você faça e que tenha esse resultado. É esse resultado aqui que eu espero de você. Depois que eu faço isso, eu vou explicar o como ele vai fazer. E aí o como, depois eu vou explicar num outro vídeo, o como ensinar as pessoas, tá bom? E aí eu vou explicar o como ele vai fazer. Você vai fazer dessa maneira. Então existe um método para explicar o como as pessoas vão agir daquela maneira. Tá, e depois que eu explico o como, eu vou para o e se. O que é o e se? O e se é o seguinte, e se você tiver alguma dúvida, e se acontecer isso, esse fato, então eu já explico para ele que se ele tiver alguma dúvida, se for acontecer alguma coisa de errado, ele pode estar me procurando, que eu vou estar junto dele, eu quero realmente que ele faça e que ele abrace aquilo como uma coisa legal. E se acontecer também algum fato diferente daquilo que eu estou mostrando no como,
ele pode proceder dessa e dessa maneira. Assim fica muito mais fácil motivar o colaborador a fazer a tarefa, porque ele se sente importante fazendo aquilo, porque eu deleguei da maneira correta, e é o que infelizmente a maioria das pessoas não faz. E pode ser também a sua dúvida. Beleza? Então esse é mais um vídeo da série e depois, logo após, nós vamos estar gravando outros vídeos para você me acompanhar. Um abraço para vocês.